Então, uma boa noite para todos e para todas, todos os servidores municipais de Alvorada, toda a comunidade de Alvorada, todos que estão nos assistindo nessa nossa live do CIMA. O meu nome é Valdemir Moretti, eu sou o presidente em exercício do CIMA. E estou aqui mais uma vez para apresentar junto com meus colegas aqui da nossa chapa sindical, nosso colega Vera Brasil, a Jaqueline Esteves, o José Lima Júnior e o Fabiano Chaves. E atrás aqui das câmeras, na nossa ajuda, o nosso grande amigo Felipe Gross, está aqui nas picapes aqui para fazer funcionar a nossa live do sindicato. A nossa live tem um intuito, né, de como sempre, em todas as eleições, a gente, enquanto servidor público, representante de servidores, nós fizemos uma carta compromisso, a gente chama assim, uma carta compromisso, para os candidatos a prefeito e prefeito de Alvorada, eles debaterem com o nosso sindicato os nossos anseios enquanto servidores. Então, na última terça-feira, no dia 3, eu pessoalmente levei para todos os candidatos, tá, um convite para participar de um sorteio para participar das nossas lives do sindicato. Infelizmente, nem todos deram retorno. Apenas a candidata Estela Farias nos deu um retorno sobre que ela gostaria de participar da nossa live do sindicato. A princípio, nós íamos fazer durante essa semana as lives, né? Só que por questão de agenda, e como foi a única pessoa, a única candidata que se colocou para participar dessas lives, a gente conseguiu flexibilizar a agenda. Então a participação da candidata Estela será na próxima terça-feira, no dia 17, dia do aniversário da cidade, inclusive, às 20 horas. Então no dia 17, já estou convidando para vocês aqui já, pedindo um convite para no próximo dia 17, às 20 horas, então, teremos a participação aqui da candidata Estela Farias para falar sobre a nossa carta compromisso aqui e do comprometimento dela com os servidores públicos. Então, já para dar um início também, então eu vou fazer a leitura aqui da nossa carta compromisso, começar a leitura das cartas compromisso, com a dinâmica aqui da gente, são muitos pontos, então a gente vai passando para os demais que estão aqui acompanhando na mesa, fazendo essa leitura. Então, a carta compromisso dos candidatos, para os candidatos e candidatas a prefeito e prefeita de Alvorada. O Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Alvorada, o CIMA, sempre na busca do diálogo e na defesa dos direitos dos trabalhadores e servidores municipais, apontando os problemas e juntamente propondo formas de solução, além de se colocar sempre como parceiro na busca do equilíbrio entre a dignidade dos trabalhadores e das necessidades dos cidadãos que necessitam dos nossos serviços. Neste importante contexto eleitoral, propõe essa carta compromisso aos candidatos e candidatas à Prefeitura de Alvorada com as principais reivindicações trazidas pelos trabalhadores da nossa base, para que os candidatos se comprometam em uma proposta de valorização real para os servidores públicos. Então, segue as reivindicações dos servidores municipais para os candidatos à Prefeitura de Alvorada. Então, os primeiros pontos que a gente elencou aqui é o compromisso com a realização de concurso público do regime estatutário para preenchimento de vagas do quadro de servidores, ampliando e qualificando o quadro. A reclassificação imediata da tabela de referência para as categorias que não foram contempladas em 2024. Também solicitamos a volta do pagamento da licença-prêmio em pecúnia. Também pedimos a criação de um GT para elaboração de legislação de plano de carreira do quadro geral, assistência e trabalhadores em educação, em até 90 dias após o início do mandato. Também a inclusão de um representante do CIMA como integrante nas comissões de PAD, dos processos administrativos disciplinares. Também solicitamos o desconto zero para o Vale Alimentação, como a manutenção do pagamento do Vale Alimentação durante as férias, e estendido também nas licenças remuneradas e nos recessos escolares. Esses são os primeiros pontos que a gente levantou. Eu já passo agora para o Júnior, já ir colocando os outros pontos aí, Júnior. Uma boa noite a todos. Ampliação para 8 o número de servidores licenciados para desempenhar o mandato classista do sindicato, devido ao grande número de associados, assim como o aumento das demandas sindicais e a necessidade da ampliação do horário de atendimento aos servidores.
Fortalecimento do Funzema, transformando-o em autarquia. Fortalecimento das atribuições do CASA e implementar a rede de acompanhamento psicológico e assistencial de apoio a servidores em vulnerabilidade. Retomada de um programa de formação e orientação em saúde do trabalhador e mapeamento dos riscos nos setores de trabalho, junto com a CIPA. Projeto de integração para os novos servidores e programa de formação permanente para todos os servidores. Criação da Comissão Municipal Tripartite, composta por representantes do Executivo, CIMA e da população, para acompanhamento e fiscalização das atribuições de cargos e salários dos servidores públicos municipais. Garantia de representação do CIMA nos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e Direitos Sociais. Ampliação dos canais de ouvidoria e melhoria das ferramentas de acesso à lei da transparência e acesso à informação. Inclusão de representação do CIMA e de representantes da população nos conselhos municipais, como observadores no processo de transição do governo. Cedência definitiva da área cedida ao sindicato. Regulamentação do cargo de educador social. Criação do plano de cargos e salários da política pública de assistência social, conforme a Lei Municipal 3.781, de 9 de setembro de 2022, que regulamenta a política pública de assistência social de Alvorada. Criação dos cargos de auxiliar de cuidador social, entrevistador social. Equiparação da Bolsa de Educação Continuada para todos os servidores da saúde. Volta da eleição para a escolha da direção escolar. Cumprimento da Resolução 10 do Conselho Municipal de Educação de Alvorada, realizando o concurso público para agente de apoio de inclusão nas escolas, garantindo no mínimo um agente por sala de aula. Garantia do cumprimento da Lei 13.935 de 2019, através da contratação via concurso público de assistentes sociais e psicólogos nas escolas municipais. Definição de limites e critérios para o uso do dispositivo convocação no magistério, de forma a garantir transparência e equidade, sem prejuízo da necessidade de concurso público para preenchimento de cargos vagos. Pagamento de gratificação para especialistas da educação especial e ampliação deste quadro com novo concurso público específico. Criação da Lei Municipal regulamentando o que define a Lei Federal número 11.738 de 2008, de reajuste do piso do magistério e garantia de 1/3 de hora atividade. Estender a todos os servidores de escola o plano de carreira, criando o plano de carreira dos trabalhadores em educação, readequando o plano e incluindo secretários de escola, agentes de apoio, bibliotecários, atendentes de informática e intérpretes. Recuperação das perdas salariais decorrentes da não valorização dos reajustes do piso do magistério, incluindo também os orientadores e supervisores educacionais. Então tá, obrigado então, Júnior. Terminando de ler a nossa carta, tá? E a gente, vamos dar um segundo bloco então agora aqui, da nossa rodada aqui da nossa live, né? Pra gente debater então por partes aqui, todas essas situações que a gente está colocando aqui e esperando, né? Então na próxima terça-feira, pelo menos a candidata Estela então estará conosco aqui para poder a gente debater e conversar sobre os anseios dos servidores. Eu acho que eu posso dar uma palavra agora, eu acho que para ti, Jaque, pode ser? Falar sobre o compromisso da realização dos concursos? Pode. Então, boa noite, pessoal. Sou a professora Jaqueline, né? Da educação aí, da Escola Podalívia e da direção do sindicato também. E basicamente o que a gente coloca aqui na educação é que os nossos colegas, durante todos esses mandatos da nossa direção, vem pleiteando junto ao governo municipal. Levamos muita porrada, muito chocolate com pimenta, a gente brigou muito. E agora é a nossa vez, então, de chegar para os candidatos e dar um checkmate. Bom, vai ser o que aconteceu ou vai mudar?
Então, quando a gente fala em volta da eleição para diretor de escola, nós queremos que Alvorada fale a língua do governo federal. Ou seja, a comunidade tem que participar do processo democrático que tem que acontecer na escola, que hoje não acontece. O servidor público que está dentro da escola é trabalhador da educação e tem que ser valorizado, recebendo a valorização que o piso nacional aponta. A Câmara de Vereadores e o prefeito tem que provocar isso, ou a prefeita, seja quem for o nosso candidato que venha se comprometer conosco aqui, tem que se comprometer com a regularização em Alvorada da legislação educacional. Ou seja, tem que ter transparência na educação, tem que ter participação dos servidores nos conselhos que regulam a educação, tem que ter transparência social e, principalmente, nos processos das escolas e dos conselhos da educação, tem que ter o povo lá sabendo o que está acontecendo e decidindo participando. Com relação ao nosso plano de carreira do servidor, nós precisamos que o que está previsto para o educador seja também estendido a todos os trabalhadores da educação, porque dentro da escola, todo mundo está trabalhando para educar essas crianças. Faz parte do processo educativo. Por fim, a gente está aqui em reivindicações muito antigas, como, por exemplo, a contratação via concurso público, que nós sempre defendemos no CIMA, que as contratações sejam por concurso público. Nós queremos, então, que o assistente social, que o psicólogo previsto em lei federal sejam via concurso público, não sejam cargos de acordos políticos entre empresários e prefeito, que os agentes de apoio, que hoje a gente chama de monitor na escola, venham um para cada turma, para garantir que todos os alunos estejam incluídos no processo, e não simplesmente uma pessoa para atender a cada 5 alunos por turno, contratado provisoriamente por uma empresa que amanhã pode não estar aí. Queremos nomeação, concurso público, estabilidade desses caras. Até porque a nossa aposentadoria depende de um fundo forte também, como servidores. Então, esse cargo de carreira, ele não vai estar à mercê de joguetes políticos eventuais de eleições. Então, temos um diretor lá que a comunidade escolhe, temos lá uma equipe de apoio que ela escolhe, e complementando aí que o nosso educador da educação especial, aquele que está nos setores da sala de recursos, da orientação, esse cara, ele tem direito a uma gratificação especial, porque ele trabalha com educação especial. E essa gratificação em Alvorada não é concedida, embora todos os outros municípios reconheçam. E aí, importância, né, a recuperação das perdas salariais que tivemos, e fomos massacrados nesse processo, e foi com muita peleia que a gente conseguiu o reconhecimento em 2023, com muito atraso do piso, né, e ainda estamos peleando, porque de novo vai ser essa situação, não tem lei municipal que garanta que de fato todo ano nós participemos, né, da valorização nacional dos trabalhadores da educação, que é o Fundeb prevê nacionalização. Assim como também a gente tem que ter na legislação a tranquilidade de saber que o que está previsto na Lei Federal do Piso também é previsto na Lei Municipal, na Câmara Municipal de Vereadores. Então, na educação é isso. É democracia nas escolas, é o povo participando, investimento de verdade na educação. E a gente sabe que quando as comissões estiverem cheias de população, nós vamos ouvir que está faltando telhado, que está faltando vidro, que está faltando cadeira, que está isso, está aquilo, que o dinheiro tem que ser investido onde a população enxerga que precisa ser investido. Da educação. É isso e tem muito mais, mas aí uma comissão de negociação, de construção, de transição de governo em que o CIMA possa estar presente, é um canal para os educadores e para os trabalhadores de educação participarem desse novo olhar aí sobre a educação. Né? É isso. Da educação, puxa a minha... Então tá, obrigado, Jaque. Obrigado pela colaboração. Muito importante colocar tudo isso. E para os nossos servidores que vivenciamos todo dia todas as questões do nosso trabalho, que é servir o público, como nós como servidores públicos, a gente sabe as dificuldades que a gente tem e da falta de apoio da administração, que muitas vezes nos cobram coisas, nos dão demandas sem ferramentas, sem condições de a gente poder atender. E isso reflete diretamente lá na ponta, nas pessoas nossa população que ocupa os serviços. E quando a gente não tem umas condições mínimas de trabalho, acaba afetando diretamente na ponta lá, que é o nosso contribuinte, são a população aqui do nosso município. Mas sem muitas delongas, já vamos passando então para a Vera. Fez suas colocações também, Vera? Boa noite para todos. Eu gostaria primeiro de iniciar dizendo que a Carta Compromisso é um compromisso com o debate das questões que a gente tem trazido.
em nenhum momento ela serve e nunca serviu nos debates que o CIMA apresentou, em todas as vezes que o CIMA apresentou a sua carta compromisso, foi como um instrumento de discutir o debate e também como uma forma de dizer assim, olha, nós enquanto Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada, enquanto direção, temos uma avaliação das questões que afetam a cidade, que afetam os servidores, e estamos propondo esse debate. Não necessariamente todos os candidatos têm isso no seu plano de governo, e é também para fortalecer aqueles que têm no seu plano de governo essas discussões e trazer para o debate possíveis problemas ou dificuldades que vão ter na elaboração disso. Mas eu acho que mais do que uma amarra para o candidato é ouvir o que o candidato tem a ver com essas questões que a gente colocou, que são essenciais para a cidade. Aí eu queria destacar aqui 4 pontos da carta. Um deles é o fortalecimento do CASA, que é o Centro de Atenção ao Servidor de Alvorada, porque nós vivemos, eu vou arriscar chamar, o termo pode ser equivocado, mas uma epidemia de adoecimento do servidor. E que a gente precisa pensar quais são as questões e as situações que levam o servidor público ao adoecimento. E que estratégias podem ser pensadas em termos de gestão e de atenção a esse servidor para que ele possa, com saúde, prestar um serviço de qualidade para a comunidade de Alvorada. Por isso a ideia também é essa discussão especialmente de uma doença invisível, que todo mundo fala, mas na hora de lidar com ela, a gente vê muito preconceito, vê muita situação de descaracterizar o adoecimento mental do servidor. E arrisco dizer que esse é um fenômeno não só do servidor de Alvorada, mas é uma questão, para nós, enquanto país, um grande problema. E do ponto de vista do servidor, para ele ter essa condição psíquica para o trabalho, e do ponto de vista da gestão, para ele também ter esse servidor disponível para fazer o trabalho dele, porque no momento em que eu só vou olhar o adoecimento do servidor, não faço todo um programa de prevenção, não atuo no momento em que antes da doença propriamente se instalar, né? Como que medidas e fatores protetivos de saúde para esse servidor continuar, eu não estou dizendo para a sociedade que está tudo bem ter menos servidor. Então, eu tenho menos servidor concursado do que deveria e eu tenho categorias adoecidas que não vão estar conseguindo estar efetivamente no trabalho e quando está, não vai conseguir dar a resposta adequada para a população, porque também está adoecida. Então, a discussão do CASA é nesse sentido, de dar um apoio psicológico e assistencial, pensar nessa rede de apoio ao servidor em vulnerabilidade. Então, quando a gente fala do social também, é porque se tem uma perspectiva de que o servidor público, ele ganha muito bem. E nós sabemos que temos categorias que ganham muito pouco e que precisam de suporte não só para as questões de saúde, mas também de situações do dia a dia que requerem um suporte. E que a gente precisa ter esse mecanismo que é o CASA, que nós olhamos e entendemos que é esse o local para pensar essa política em relação aos servidores. Um outro ponto é a questão da retomada de um programa de formação e orientação em saúde do trabalhador, com mapeamento de risco dos setores de trabalho, e nós entendemos que a CIPA é um instrumento hoje responsável por trazer esses elementos e discutir com a gestão municipal quais são as situações das questões de trabalho. Então,
pensar a questão que a gente falou anterior, a questão do adoecimento, pensar os mapas de risco não só ambientais, mas também de condição de relação de trabalho, é uma tarefa que nós entendemos como fundamental e que a CIPA pode e deve ser parceira nesse processo de construção de uma gestão e de um local de trabalho que traga saúde e não doença, né? Porque a história e o que a gente tem visto tanto ambientalmente, quer dizer, área física, equipamento, com muitos problemas, quanto com menor número de servidores para exercer um enorme número de atividades que não vai dar conta de fazer e que precisa também. É também um risco de adoecimento, esses fatores, né? Então, isso é importante. Uma outra coisa que é importante é quando a gente entra na função de servidor público, que é o terceiro item que eu estou destacando da carta, que fala do projeto de integração para os novos servidores, um programa de formação permanente para todos os servidores, é essa capacidade que o setor público tem que ter de acolher os servidores que estão chegando, para poder apresentar qual é, afinal de contas, as tarefas, qual é o objetivo daquele serviço que está sendo prestado, da capacidade de construir junto com o servidor a compreensão da tarefa dele enquanto política pública, porque não adianta só eu estar lá na frente recebendo as pessoas e fazendo um determinado encaminhamento para um determinado setor, se eu não tenho conhecimento de que aquela tarefa que eu estou fazendo, ela é uma tarefa dentro de uma política pública determinada e que essa política pública tem objetivos, tem metas para poder chegar até essa população e ela tem um caráter de Estado, de política de Estado, não uma política que a cada 2 ou 3 anos ou que fica muito só a cara de quem está ali na frente. Então, se o servidor tem essa capacidade de entender, ele consegue também contribuir para a melhoria dessa política pública. Daí a formação, o programa de formação permanente, poder olhar quais são as necessidades de capacitação desse servidor, como é que essa capacitação e essa formação vai reverter em melhoria para o atendimento final do usuário que acessar, seja lá o que setor for da prefeitura. E o último ponto, então, que a gente tem trazido para debate é a questão da equiparação do Bolsa Educação Continuada para todos os servidores da saúde. A gente colocou, muitos podem dizer, por que tem Bolsa Educação Continuada? Na verdade, a política nacional diz que o termo é educação permanente, neste sentido de que a educação permanente é um processo constante de aprendizado, para a questão da gestão de processo, quanto de prestação de um serviço melhor para a comunidade. Então, a ideia é que isto seja uma política que estimule o servidor a produzir melhorias para o trabalho e para o resultado final lá, para o morador de Alvorada. E ela não pode ser pensada hierarquicamente por cargos, porque ela não estou dizendo que eu preciso de uma bolsa de estudo e que, portanto, para ser médico eu gasto mais com a bolsa de estudo, eu gasto mais com educação formal, que é um curso de capacitação, sendo médico, e gasto menos sendo o administrativo. Porque se a ideia é educação permanente, ela é uma ideia que vai para além da educação bancária. Ela é da capacidade que eu tenho de entender o meu trabalho e produzir respostas para a política pública e para as pessoas. Então, isso não pode ser medido hierarquicamente por categoria profissional na saúde. A gente tem que pensar como que pode fazer essa resposta de forma que seja de fato educação permanente e não só um curso de capacitação que eu faço de qualquer forma
Porque se eu não tenho incentivo e se eu não vejo resultado no final do que eu vou fazer para cumprir aquela necessidade. Isso cria um problema sério no ambiente de trabalho. Porque eu posso estar com um enorme de um problema para resolver, só que como o olhar é voltado para uma determinada carga horária de formação, eu deixo de olhar aquele problema e pensar alternativas para resolver e passo a fazer somente aquilo que está previsto na legislação, porque o resto tudo não me incentiva a ser uma pessoa sujeito no processo de trabalho. Então, acho que essas 4 questões são fundamentais para o debate e que a Carta traz aqui como um compromisso a ser assumido pelos candidatos agora e futuro prefeito ou prefeita. Certo, então obrigado, Vera. É muito importante essa questão da saúde do trabalhador, que tu coloca muito bem, porque nos setores de trabalho, aqui no município de Alvorada, pelo menos nesse último período, a gente tem muitos servidores adoecendo. Tá? Muitos servidores que acabam entrando de atestado e muitos ainda, a grande maioria não entra dentro de atestado, Vera. Ficam trabalhando doentes mesmo, porque precisam trabalhar e a gente tem o compromisso também com o nosso serviço, com o nosso trabalho, né? Então o pessoal também não quer ficar em casa. Mas também, por outro lado, a gente também tem que ter um ambiente salubre para trabalhar, com condições mínimas de trabalho, para a gente poder devolver para a população aquilo que eles nos trazem, né? Que é nos bancar realmente, pagar nosso salário, quem paga os impostos da população. Então, nada mais justo que a gente devolva um bom serviço para eles. Mas para a gente poder devolver um bom serviço, a gente também tem que estar bem, tem que ter o respaldo da administração, que por muitas vezes não nos dá esse respaldo, né? Para continuar, então, vamos passar agora para o Fabiano. Fazer as colocações aí, Fabiano. Bom, boa noite a todos. Eu queria tocar num ponto que eu acho importante, ele é mais voltado para a população e não necessariamente para o servidor, tá? Que é a criação de uma comissão municipal tripartite composta por representantes do Executivo, do CIM e da população para o acompanhamento e fiscalização das atribuições de cargos e salários de servidores públicos municipais. Por que eu considero, na minha opinião, o tema mais importante para a população? Hoje o município ele tem alguns dos cargos mais caros, eu acredito, do Estado. A gente tem jardineiros recebendo salários altíssimos. Por quê? Porque, na verdade, eles não são os jardineiros. São cargos comissionados que, no papel, são diretores, são chefes de setores, mas na prática eles são jardineiros. Vocês encontram eles ali nos canteiros da Praça Central. Tu vai ter diretor, coordenador e chefia como motorista, recepcionista. Então, existe um desvio de função aí. Por quê? Porque se deixa de contratar o motorista com um valor de X para que se contrate alguém com um salário de diretor para executar essa função, como recepcionista, motorista. Isso esse sindicato tem denunciado e eu acredito que esse é o grande problema do município hoje. A gente está numa época de eleição em que está sendo decidido agora os cargos que os partidos que ganharem vão lotear no município. Isso é um grande problema, responsável pela miséria que o município se encontra, porque tem cargos e salários que não condizem com a função real daquele cargo comissionado, assim como servidores públicos que ficam em desvio de função porque são partidários do partido da situação. Isso a gente tem combatido e a gente tem denunciado. Existe muita exoneração, porque o sindicato consegue, de certa forma, fiscalizar, mas a criação dessa comissão seria importante para a população enxergar que aquele jardineiro ali, muitas vezes, ele ganha um salário 3 vezes maior que aquele contribuinte ali ganha, e ele não sabe
e ele bate palma porque o canteiro está bonito, mas é um canteiro, às vezes, que custa milhões. Outro ponto que eu gostaria de tocar é na regulamentação do cargo de educador social. Dia 19 é aniversário da profissão do educador social, e aqui no município, esse ano, o prefeito rebaixou os educadores sociais, e é um contrassenso, porque esse ano a gente está esperando quase a sanção do presidente para ser enquadrado como um profissional de nível superior. Então, é revoltante ver que no município a prefeitura foi ao contrário do que está acontecendo a nível nacional, rebaixando esses profissionais. E a gente gostaria de ter o comprometimento dos candidatos com algo que está acontecendo fora do município, mas que é totalmente ignorado dentro do município. Também, um ponto importante é a criação do plano de cargos e salários da política de assistência social, conforme a Lei Municipal 3.781, de 9 de setembro de 2022. Isso é uma lei municipal que regulamenta a política pública de assistência social em Alvorada, que só existe no papel, e até hoje nada foi feito. Ela existe como lei, mas é aquela lei fantasma que não se aplica na prática, né? Então, é algo que a gente precisa do comprometimento do próximo gestor público para que isso seja efetivado e não fique da forma que está há 2 anos. Existem serviços que nunca foram implantados no município. Existe hoje um problema sério na assistência social. A gente tem feito muitas denúncias pelo sucateamento dessa secretaria, que hoje eu julgo ser a mais sucateada, foi a que mais foi loteada, e a gente gostaria do comprometimento desse novo gestor para com essa pauta que a gente acredita ser muito importante. A última pauta é a criação de cargos de auxiliar de cuidador e entrevistador social. Hoje, esses cargos não existem e, por exemplo, o entrevistador social ele é importante porque ele é quem cadastra as pessoas que estão numa situação complicadíssima e hoje é feito por cargo em comissão, o que não pode. Ele é um cargo tipificado, assim como auxiliar de cuidador, e que não existe no município, e ele é mais um cargo que é loteado para esse cargo comissionado. Só que ele tem uma importância, porque ele cadastra as pessoas nos benefícios. Então, a tipificação mesmo alerta sobre isso, para que seja um servidor concursado. E não deveria ser como é aqui no município, para evitar qualquer tipo de suspeita de fraude ou de algo ilícito por parte desse profissional que está ali cadastrando pessoas. Ele pode cadastrar qualquer pessoa e ele pode usar os dados ali também. Então ele precisa ter fé pública e ele precisa passar por um concurso público. É isso. É isso, mano. Obrigado pela contribuição. É muito importante que tu coloca, que é esse respeito que a administração tem que ter pela coisa pública, que infelizmente muitas vezes não tem. Eles atropelam todo o sistema, colocando sempre os amigos do rei lá para trabalhar e não dão a valorização para os servidores públicos, que é o que tem a fé pública, que tu mesmo colocou, muito importante para fazer a máquina pública andar de maneira transparente, de maneira que realmente vai atender a população de Alvorada. Porque nós, enquanto servidores públicos, a gente tem esse compromisso, por ter passado no concurso público, por ser servidor público, tem esse compromisso de respeito com a máquina pública, que nem sempre tem do outro lado, quando as pessoas são indicadas para aquele cargo ali, muitas vezes não tem a instrução adequada, né, Vera, para poder desempenhar aquela função, mas estão ali simplesmente por um apadrinhamento político. E isso é um grande prejuízo para a população, que às vezes acaba sendo
afetado não tendo aquele serviço, né, que deveria ser disponibilizado pela administração municipal. Já passo para o Júnior também fazer suas colocações. Júnior, é contigo. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar o CIMA, né, por estar sempre propondo, né, esses debates, né, porque isso aqui é um instrumento de debate. E foi essa carta, é importante relatar, né, foi uma construção coletiva, né, dos trabalhadores do município. E essa construção também é para a sociedade. É importante colocar isso. Porque o servidor público concursado é o trabalhador que vai garantir efetivamente a execução da política pública, né? E não como foi falado aqui, uma política que muda a cada 2 anos conforme o entendimento de quem senta na cadeira e muitas vezes, na grande maioria das vezes, não tem o preparo para ocupar esse espaço. Então é muito importante pensar. Foi colocado aqui também, gostaria de comentar, a questão tudo que foi colocado na questão das atribuições, né, dos investimento das pessoas nos cargos, a questão do cuidado com o servidor, que isso vai refletir lá na ponta, na execução do serviço, né, isso perpassa por uma gestão de recursos humanos, né, que nós não temos no município. Então, esse é um espaço importante que o gestor que se propõe a sentar na cadeira, né, para gerir o município, ele tem que ter essa atenção e tem que colocar gente competente nessas funções, porque isso é o que vai dar suporte para o servidor, né, que vai dar atenção para o servidor para ele executar, né, as atribuições dele e atender bem a população, que é quem paga as nossas contas, nossos salários, quem gere tudo, quem paga tudo no município. A questão nós temos aqui na carta, porque eu queria colocar isso, porque, por exemplo, assim, na carta a gente propõe a ampliação para 8 o número de servidores licenciados para o sindicato, né? Um dos motivos é que nós atendemos aqui no sindicato uma categoria várias categorias que tem mais de 5.000 servidores, né? Então, esse é o número mínimo que a gente coloca para poder dar a atenção necessária para os servidores. E as atribuições que nós temos aqui, todo o trabalho que nós fazemos no sindicato é para o servidor e também para a sociedade. Como o Fabiano bem coloca, o CIMA, além de representar o servidor, faz todo o trabalho social e de controle social também, compondo todos os conselhos municipais, né, e verdadeiramente representando a população, o interesse da população também nesses conselhos, que é o espaço que deve ser ocupado por isso, por todos, para se fazer a construção coletiva. E o que as gestões têm feito, principalmente essa, tirado, né, o sindicato desses conselhos, porque eles não querem escutar o contraditório, eles não querem construir, eles querem impor o que eles acham que é bom para a população, e eles não querem escutar nem a população. Então, é importante o trabalho que nós fazemos aqui, por isso que nós precisamos de mais componentes para conseguir levar, tanto para o trabalhador quanto para a população, um resultado mais eficiente do que a gente já vem fazendo, tá? Fortalecimento do FUNZEMA. O FUNZEMA, ele é o Instituto de Previdência próprio do servidor, né? E qualquer interferência, má gestão desse fundo, né, que é o Fundo de Aposentadoria dos Servidores, isso também vai refletir na sociedade, né? E isso é um fundo próprio dos servidores, ele não cabe interferência política, né, do administrador no município dentro desse fundo. E muitas interferências políticas podem prejudicar o fundo, e quem vai pagar isso é o município, né? Então, assim, e a gente já tem várias dívidas que foram deixadas,
Então, se o fundo ele for transformado na autarquia, né, a gente vai poder ter mais autonomia e menos interferência política nesse fundo. Por isso que a gente coloca também essa pauta, porque é importante para o servidor, mas também é importante para a população. A garantia de representação do CIMA nos conselhos municipais, de políticas públicas e direitos sociais. É exatamente isso, né? O CIMA ele vem verdadeiramente trabalhar em cima das políticas públicas e muitas vezes vai em desencontro com o interesse político, né? Por isso que muitas ações do gestor é para retirar o CIMA de dentro desses espaços que de participação popular, para a construção coletiva, né? A própria Conferência de Saúde, né, Vera? Se não fosse o CIMA, né, se propor a auxiliar nisso, a gestão, no caso, a gestora do município não tinha interesse nenhuma em executar, né, a conferência, que a conferência é o momento em que a população coloca, né, qual é o ponto principal que a gestão deve trabalhar. Eles não queriam escutar a população. Se não fosse o CIMA, né, se propor a auxiliar nisso, não teria acontecido. Entre outros fóruns, né, o Saúde Trabalhador também, né, nós fomos promotores também dessa conferência livre de saúde trabalhador. Foi Conferência de educação. Conferência de educação, né? Então, nós temos trabalhado intensamente em prol do servidor, em prol da comunidade. Inclusão de representação do CIMA e de representantes da população nos conselhos municipais. Né? Isso é básico para a construção de qualquer política pública, para a execução de qualquer política pública e também para a fiscalização. É uma das competências dos conselhos municipais fazer a fiscalização das políticas públicas. Né? Então, é muito importante a composição do conselho na sua integralidade para ser efetivo. Cedência definitiva da área cedida ao sindicato. Né? Quem conhece a história do sindicato viu o que se tornou o sindicato. Então, esse espaço aqui, além de ser um espaço importante para a gente poder fazer todas as ações em defesa dos trabalhadores, a gente também promove várias ações em prol da comunidade. A exemplo da Escola de Gestão, né, que traz a proposta da qualificação dos trabalhadores e da família dos servidores e da população também. É um processo de formação e também trabalha nessa questão da educação popular e educação social para as pessoas poderem entender os seus direitos e qual o seu papel dentro desses conselhos. Então é muito importante o trabalho que a gente constrói aqui e com tudo isso, esse espaço ele tem que ser garantido para que a gente possa construir cada vez mais. Eu acredito que a princípio seja essa a contribuição. Te agradeço bastante, Júnior, é isso, importantíssimo que tu coloca também aí, que são mais alguns pontos da nossa carta, né? E reafirmar aqui o compromisso do CIMA com os trabalhadores do município de Alvorada, com os servidores municipais em especial, que são a nossa base territorial enquanto sindicato, do compromisso do sindicato com a sociedade alvoradense, como o Júnior colocou, do nosso papel social aqui no sindicato, que a gente atuou lá na pandemia da Covid 2019, ajudando a população, ajudando os servidores, levando alimento para os servidores lá no começo da pandemia, onde não tinha nenhum restaurante aberto. Nós, como sindicato, a gente continuou trabalhando, usando nossa estrutura aqui e levando para os trabalhadores ali o almoço, né, durante a pandemia. Também temos nosso programa social aqui, que a gente, depois da pandemia, a gente descobriu que tinha muitas mulheres que ficaram sozinhas criando seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, que a gente também tem uma rede de apoio também para essas pessoas. E agora, durante toda essa catástrofe ambiental que a gente passou por nosso estado aqui, a gente também fez um grande trabalho aqui, que claro, não sozinho, mas com a ajuda, com a parceria
de outros sindicatos, da nossa Central Sindical da CESP, da FECISMER, que é a nossa Federação de Servidores, da CSPB, que é a nossa Confederação Nacional de Servidores Públicos, com o apoio também do Sindicato dos Metalúrgicos, da Escola Mesquita, do CREMERS, de tantos, muitos voluntários, é isso, já muitos voluntários, muitos outros parceiros anônimos também que nos ajudaram e continuam nos ajudando nessa empreitada, porque nosso trabalho ainda não terminou, porque tem muita gente ainda necessitando da ajuda do sindicato. Então, mais uma vez eu reforço esse compromisso que o sindicato tem com os servidores municipais e com a população de Alvorada, e dizer que o nosso espaço aqui é um espaço democrático, ele está aberto para debate, está aberto para conversa. O que a gente mais quer é dialogar, sim, com os gestores públicos, dialogar, sim, com os atores políticos do nosso município de Alvorada, com a Câmara de Vereadores, que é responsável por toda a fiscalização dos serviços públicos, toda a fiscalização da máquina pública. E a gente está aqui, se colocando mais uma vez, tá, à disposição da política de Alvorada, para a gente discutir a questão da política pública no município e da população de Alvorada também, que está aberta as portas do sindicato também, que precisarem, que a gente puder ajudar, o sindicato fica aberto para isso, para ajudar. Vamos fazer um último bloquinho assim, de considerações. Já então vamos passando a bola de novo, vamos começando pela Jaque. Então, bem rapidamente, né? Porque a noite é longa e a gente, todo mundo é trabalhador. De dizer isso, que eu acho que é só para amarrar bem o que o Valdemir traz, que nós como sindicato fazemos uma política, essa política do serviço público de qualidade social, uma política que não é atrelada às eleições, ela é atrelada às políticas nacionais que são definidas e que nós como trabalhadores concursados temos obrigação de defender e de ajudar a fortalecer. Então, a gente chama todos os nossos servidores, nossos colegas e as famílias da comunidade a se engajarem nesse processo de discussão do que é que esses candidatos estão oferecendo para a nossa cidade, para a nossa qualidade do serviço público, para a qualidade da assistência, da saúde, da educação, do transporte e de todos os serviços que uma prefeitura tem que oferecer a uma população. Porque a verdade é que os trabalhadores precisam do serviço público. Precisam. E quem tem grana, quem vai numa escola privada, quem vai num serviço privado de saúde, enfim, ele não precisa no serviço público de qualidade social, mas os trabalhadores precisam. E nós, servidores, somos as pessoas que diariamente lidam com essa realidade, como trabalhadores, que precisamos também, e como os que servem a essa população que trabalham para ela. Então, chamar a população, os nossos colegas e a população a participar desses debates com os candidatos e chamar os candidatos a virem para o diálogo conosco, né? Que bom que uma já respondeu, a candidata Estela, mas a gente entende que todos têm o compromisso com os servidores públicos e com a população de dizer, afinal de contas, qual é o comprometimento que eles têm com essa política pública que a gente entende que é necessária e que é um desafio para a Alvorada. Né? É isso. Sim. Obrigado, Jaque. Já passando para a Vera, de pronto. Eu queria finalizar falando duas coisas, né? Primeiro que esse é o espaço político privilegiado para discutir o futuro do município para os próximos 4 anos, né? Então, por isso a questão da carta e por isso a necessidade do debate. Porque a gente pode ter candidatos que tenham divergência com a carta que a gente apresentou ou candidatos que tenham propostas que vão superar essas questões que nós colocamos na carta. Então, por isso, é um momento de debate, é um momento que é importante que a gente valoriza, né, enquanto sindicato, para fazer o debate. E a construção das questões da carta, elas não foram frutos de uma assembleia, elas foram frutos de diversas assembleias ao longo desse período. Que eu acho que é importante ressaltar, porque aí pode ter quem diga, não, mas vocês não fizeram uma assembleia para discutir a carta. Quantas vezes nós sentamos, não só nesse mandato, mas no mandato anterior da diretoria, e ouvimos a necessidade da discussão de um plano de carreira para o quadro geral,
Quantas vezes, desde que existe a política municipal de assistência social, tem também junto atrelado uma legislação que vai falar a norma operacional de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social, que trata dessas questões também, que a gente ouviu quantas vezes ao longo desse período a gente teve diversos servidores ligados a essas políticas públicas vindo para dentro do sindicato, questionando o sindicato e também participando dos momentos de assembleia, seja das comissões, que a gente teve um período que criou os grupos temáticos, né, com comissões, com servidores, em que esses temas vieram. Então, ele é um acumulado desse tempo, uma tentativa nossa de sintetizar, digamos assim, os debates e as questões trazidas ao longo desse período, não só da gestão atual do sindicato, mas da gestão anterior também, que tem sido um ponto de debate. Acho que isso é importante a gente trazer, que não é uma carta de momento. Ela é uma carta construída ao longo do debate dos próprios servidores públicos no espaço aberto pelo sindicato, né? Então, são pessoas e servidores que vieram para dentro do sindicato em assembleias, em reuniões, ou que a gente esteve no sindicato itinerante, né, nas conversas, nos locais de trabalho, que trouxeram essas questões. E, ao mesmo tempo, reforçar para o servidor público do município de Alvorada, que também é importante cada vez mais a participação do seu espaço, porque nós somos um instrumento de luta do servidor. A gente não existe sem o servidor público e sem esse desejo do servidor de que a gente seja num momento de grandes problemas que a gente tem na área sindical, né? Porque nós estamos vivendo um momento completamente novo, já fizemos debate, já fazemos live sobre isso, do movimento sindical, e nós estamos dizendo o seguinte: nós não vamos resolver todos os problemas, porque não é tarefa do sindicato resolver todas as questões relacionadas às questões da população de Alvorada, mas nós também queremos ser mais e estamos brigando para ser mais um instrumento para debater a política pública e para debater as questões da população de Alvorada, porque também nós conhecemos. Cada servidor público está numa ponta diferente deste município, vivendo histórias e vivendo realidades diferentes, e que é esse conjunto de visão e da vivência de cada um que tem trazido esse debate para cá. Então, eu acho que isso é importante, né, a gente finalizar essa conversa falando sobre isso. Certo, obrigado, Vera. Fabiano, contigo. Bom, eu queria ressaltar que o CIMA está de portas abertas para os candidatos que ainda não se colocaram à disposição desse debate. O candidato que está se eximindo desse debate é porque ele não tem proposta para uma política pública. Aqui não é uma proposta para o servidor, até porque o que ele está prometendo na campanha é o que nós vamos ter que executar. Se ele não tem um plano para isso, então ele não tem um plano para nada. E se ele não quer estar aqui debatendo, é porque ele está com medo de mostrar isso para a população. Nós estamos com as portas abertas e esperamos que os candidatos tenham não só a coragem, mas a consideração com a população de vir aqui debater. Ninguém vai ser atacado aqui, mas a gente precisa debater. Qual é a tua proposta que tu tem? Porque aqui vai ser debatido proposta, aqui não vai ter ataque a candidato. A gente quer discutir política pública aqui. Só que parece que isso amedronta alguns candidatos que sequer deram retorno para o sindicato ainda. Com exceção da candidata Estela, que se comprometeu a vir. E a gente espera que outros candidatos tenham essa coragem de vir aqui apresentar proposta para a população, porque isso aqui não é simplesmente voltado para um servidor público. Isso aqui é política pública voltada para a população. Se ele não tem resposta para isso, ele não tem um plano para a população. Ele está se escondendo atrás
de promessa que não tem sustentação na realidade. E a gente vê muito discurso agora, mas que tu não sabe como que tu vai fazer sair do papel aquela tua proposta. Por isso eu acredito que os candidatos estão com medo de vir aqui. Tá? E eu espero que esses candidatos tenham essa consideração com a população de vir aqui discutir esses temas conosco, porque são de interesse da população. Chamo também a atenção, porque a gente está numa época eleitoral. E a gente está nas nossas mãos decidir quem vai dirigir essa cidade. E isso já nos diz muito. Para ir em um podcast ou um programa para responder perguntas simples e fofas, todos querem. Para vir discutir política pública real com quem entende dela e quem executa ela, parece que só amedronta candidatos. E a população tem que levar isso em conta na hora de votar. Como eu disse, as portas do sindicato estão abertas a todos os candidatos, nós vamos receber a todos. A gente não vai privilegiar ninguém, todos vão ter direito à fala, não serão atacados, e a gente vai garantir o direito de todos vir aqui expor suas ideias e discutir conosco política pública. E acho importante a população ficar de olho nisso, porque ela vai poder avaliar o seu candidato. Não aquele do videozinho, não aquele da promessa, mas aquele que, confrontado com um problema público, tem resposta e sabe o que vai fazer nessa cidade. E é por isso que eu digo que até o momento a gente está com dificuldade de ter um retorno, nem que por escrito, dos candidatos. Eles estão com medo de vir aqui, porque aqui tem pessoas que sabem discutir política pública, e aí realmente o candidato pode perder muito voto se não tiver as respostas que a população precisa. Então, peço a atenção da população que nos acompanhe, porque a gente pretende aqui discutir a política pública, não ataque não a vida política de candidato, mas realmente proposta para a cidade que precisa. Era isso. Certo, obrigado, Fabiano. Já passo para o Júnior, fazer consideração, Júnior? Então, assim, vou aproveitar para fazer um merchan, então. A todos os servidores do município, né, que estão nos acompanhando, venham e conheçam o sindicato, participem do sindicato. Esse sindicato aqui que tem trabalho, que é a voz do servidor. Né? Como foi falado aqui, nós fazemos sindicato itinerante para saber de vocês na base, né? O que vocês estão, quais são as demandas do servidor, até a verificar as situações que estão passando. Nós temos nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, né, onde vai ser colocado também essa live para vocês verem, curtirem, compartilharem, comentem também. Nós temos o informativo do sindicato também, né, que está aqui à disposição de todos. A gente está indo nos locais de trabalho levando para vocês também. Que eu costumo dizer muito para os servidores que vêm conhecer o sindicato e saber como é que funciona o sindicato, nós temos vários benefícios aqui, plano de saúde, cartão convênio, faculdade, mas o que eu costumo dizer que a principal vantagem de um servidor se filiar a esse sindicato é que ele vai ter um sindicato forte e que vai defendê-lo de verdade. Né? Esse é o principal benefício de se filiar nesse sindicato. E eu gostaria de passar também para vocês avaliarem bem essas pessoas que estão se colocando, né, como candidatos aí, para avaliarem bem as suas propostas e principalmente puxarem na memória, né, o que essas pessoas já fizeram, né, para os servidores, para a população, se fizeram alguma coisa, quais são as propostas que eles estão trazendo, se verdadeiramente são propostas que cabe a eles executar ou que são possíveis executar ou não.
E qual o trabalho que eles têm nesses últimos tempos, se é que tem algum trabalho, né? São 4 anos que as ações deles vão interferir diretamente nas nossas vidas enquanto servidor e enquanto população de Alvorada, né? Então eu peço atenção e puxem na memória bem quem tem trabalho ou quem não tem e de que forma eles estão se colocando. Obrigado, Júnior. Então, para encerrar, eu quero agradecer a todos e a todas que estão nos vendo, nos ouvindo, ou que vão nos ver depois. A nossa live vai ficar nas nossas redes sociais. Quem quiser poder olhar depois, também vai poder olhar depois. Muito obrigado para Jaque, para Vera, para o Júnior, para o Fabiano, para o Felipe. E dizer, mais uma vez, tá, que o sindicato, reforçar o que o Fabiano falou aqui, nós estamos de portas abertas aqui para o diálogo. Tá? Esperamos... Na terça-feira, confirmado já então a Estela Farias, terça-feira às 20 horas, a gente convite para o pessoal assistir a nossa live então na terça-feira, e fica aberto aqui para os demais também que quiserem entrar em contato com o sindicato, a gente está de portas abertas para discutir a política pública, discutir o futuro de nós servidores do município de Alvorada e da população também. Muito obrigado, um abraço, uma boa noite, um bom descanso para o pessoal aí. Até mais.